Tudo? Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada da literatura 2.0. Quero saber aí de onde que vocês são, o que é que vocês esperam dessas nossas duas aulas em que vamos falar sobre imaginário e literatura. Quero saber também, para a gente começar logo de vez, entrar logo no assunto. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantos livros vocês leram este ano? Respondam aí no chat e me digam quantos livros vocês leram. Não li nenhum, professor. Eu até tento, eu me esforço, eu pego um livro, eu compro um livro na Amazon, mas eu não consigo ler. Ou eu li um, dois, três, quatro. Espero que tenha aqui aquele super leitor que leu 10, 20, 30, 40, mas normalmente a gente sabe que esta não é a realidade do brasileiro. A galera não costuma ler muito. As pessoas aqui leem cada vez menos, infelizmente. E um dos motivos de a gente criar tanto a jornada quanto a escola de literatura é fazer com que as pessoas que já têm o hábito de leitura ou aquelas que ainda não têm o hábito de ler possam tomar este caminho, trilhar este caminho. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, já que a nossa chamada era você não precisa da Netflix, eu quero que vocês pensem também. Li aqui, li 3, li 10, li 5, 5, 6, 1. Ninguém aqui leu nenhum. Tô feliz por vocês. Alguém respondeu, li 3, muita procrastinação. Procrastinação é uma palavra bonita para preguiça ou enrolação. Agora pensem no seguinte: vocês leram esses livros ao longo do ano, estamos na metade do ano. Agora pensem quantos filmes e séries vocês viram este ano também. E respondam aí com sinceridade. Filme talvez é mais difícil, que a gente vê tanto filme ultimamente que a gente perde as contas, nem sabe quantos filmes a gente viu ao longo do ano. Mas quantas séries vocês viram ao longo deste ano? Vi uma, duas, três, quatro. Responde aí no chat também quais são os seus livros, suas séries favoritas. Vai que você encontra alguém que curte as mesmas coisas que você. Mas isso aqui é principalmente para você pensar. Você pensar mais do que colocar aqui no chat, mas pode colocar também. É pensar na proporção normal em que hoje em dia as pessoas consomem conteúdos por mídias diferentes. O que as pessoas consomem de livro e o que elas consomem de séries, de filmes, ou pior ainda, quanto tempo você passa diariamente no Instagram. Eu lembro que lá na página, uma vez, lá na Formação do Imaginário, eu perguntei para as pessoas quanto tempo elas passavam no Instagram. Tem um negocinho que você vai nas configurações e sua atividade, se não me engano, é esse o nome. E você consegue ver quanto tempo você passa no Instagram. E tinha pessoas que ficavam 18 horas, né, no Instagram, 12 horas no Instagram, 8. Quando a pessoa me mandou 18 horas, eu falei, meu Deus, a pessoa nem dorme, ela ficou o dia inteiro no Instagram. No Instagram, no YouTube. Se ficar mais de, sei lá, 2 horas pra mim já é um absurdo. Eu que trabalho com internet, eu não fico mais de 2 horas no Instagram. Se eu ficar, eu vou me sentir a pessoa mais burra do mundo. Então tem muita gente aqui que nunca viu nenhuma série. Eu tô feliz com vocês. Então, a gente perde muito tempo com mídias diferentes e isso causa objetivamente dificuldades na nossa imaginação, problemas na nossa imaginação. Pensa aí, quanto tempo você passa na internet, quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa vendo filme, vendo série, conversando com seus amigos no WhatsApp, vendo notícia, que pra mim é pior do que ficar vendo filme e série, porque a notícia morre em uma semana e depois ninguém mais lembra que teve, sei lá, uma treta com o Paulo Guedes, com o Alan dos Santos, com o Bolsonaro, com o Lula, com isso, com aquilo. Passa e você esquece. Pior ainda, aquilo ali não entra em nada, em nenhum aspecto da sua vida. Não cria nenhuma raiz no seu coração. Porque não tem tanta relevância assim para o seu espírito, para a sua vida real, para a sua vida concreta. Mas essas perguntas são para que você reflita sobre a natureza da literatura e a natureza de cada uma dessas mídias na sua vida. Reflita sobre a natureza de cada uma dessas mídias na sua vida. A que você tem dado a sua atenção. Aquilo que a gente dá a nossa atenção é aquilo que forma a nossa pessoa. Eu coloquei ali no e-book que vocês receberam hoje a frase do William Blake, que é aquilo que nós nos tornamos, é aquilo que nós contemplamos. Quanto mais você passa tempo dedicando a admirar, a observar uma coisa,
mais aquilo se introjeta na sua personalidade, mais você se torna aquilo que você vê, que você observa todos os dias. Eu não sei, por exemplo, se vocês sabem, mas tem estudos do Banco Interamericano feitos analisando as novelas brasileiras. E esses estudos, eles demonstram como as famílias brasileiras foram transformadas ao longo dos anos graças às novelas. Então, o Eduardo Chong, eu acho o nome dele, é uma coisa assim. Ele analisou as novelas aqui no Brasil e ele percebeu que o número de famílias, o número de filhos na família reduzia e o número de divórcios aumentava à medida em que as pessoas passaram a consumir mais novelas. Por que eu tô falando isso? Porque você vive uma vida enquanto você está assistindo aquela novela. Você vive uma vida enquanto você está assistindo aquela série. Você é, por um tempo, amigo da Eleven, amigo do carinha lá do Peaky Blinders, amigo do, sei lá, quais, Breaking Bad. Enquanto alguém que está vivendo aquela vida. Você é mais do que um amigo. Você é alguém que está vivendo aquela vida nos momentos em que você está assistindo aquela coisa. Então, de certa forma, aquelas mensagens que são transmitidas nos filmes, nas séries, nos livros também, e nas novelas, elas vão moldando o nosso pensamento. Elas vão moldando a nossa cultura interior, elas vão moldando quem a gente é. E quanto mais tempo você dedica a coisas que já estão completamente formadas e encaixadas no esquema, mais você vai se tornando aquele esquema. Mais você vai se tornando aquilo que este material que está sendo produzido quer que você se torne. Porque objetivamente existe um projeto, um objetivo para que você passe cada vez mais tempo dentro desses entretenimentos. Porque isso é só entretenimento. Existe um método, uma fórmula que você passe mais tempo no Netflix. O CEO da Netflix, ele falou esses dias, acho que ele é gerente de marketing, alguma coisa assim, que o maior problema no consumo no Netflix é que as pessoas dormem. A gente precisa evitar que as pessoas durmam, que elas durmam tanto, porque elas param de consumir o nosso conteúdo. Então eles querem que você fique cada vez mais tempo dentro dessas plataformas. Mas aqui eu quero que a gente foque especificamente na nossa imaginação. Na nossa imaginação. No nosso imaginário, mais especificamente. Ah, o que é imaginário? Não sei se todo mundo aqui segue a nossa página, Formação do Imaginário. Quem segue já está familiarizado com o termo. Diga aí no chat também se você está ou não está familiarizado com o termo. Jussara está perguntando se a aula ficará gravada, Jussara. Ficará sim, mas nós começamos a aula há 8 minutos apenas. Você chegou atrasada, mas dá para você pegar todo o desfecho da nossa aula se você ficar aqui e prestar atenção. Então, eu estava falando que o nosso imaginário, né? O que é o nosso imaginário? O nosso imaginário é aquela parte da nossa cabeça, do nosso cérebro, que vai guardando as imagens que a gente vai coletando na realidade. Você vê, por exemplo, se eu falar a palavra aqui, camelo, todo mundo vai imaginar um camelo. E provavelmente esse camelo que vai aparecer na cabeça de cada um de vocês é o mesmo camelo que aparece em todas as cabeças, porque a gente capta o que tem de essencial neste objeto, neste ente que está na nossa frente. A gente cria uma imagem, modela essa imagem e guarda essa imagem na nossa memória. E isso para tudo. Todas as coisas, experiências que a gente vive, imagens que a gente vê, vai moldando imagens dentro da nossa cabeça. Vai moldando figurinhas dentro da nossa cabeça. E essas figurinhas servem para a gente tomar decisões reais na realidade. Por exemplo, se eu pensa o seguinte, não sei aqui quem que é casado, quem que é solteiro, só usa a net para ver essa página, obrigado. Quem que é casado, quem que é solteiro. Se você é solteiro e quer encontrar alguém para namorar, você tem uma imagem de uma pessoa ideal. Você tem uma imagem desta pessoa ideal com quem você quer se relacionar. Ah, eu quero uma pessoa que seja forte, eu quero uma pessoa que seja alta, eu quero uma pessoa que seja baixa, eu quero uma pessoa assim, assim, assada. Eu quero conversar com essa pessoa sobre determinados temas. Esta imagem de um ser ideal foi criada a partir de várias coisas que você foi coletando na realidade. Você foi pegando assim, não, eu me interesso mais por pessoas com esse porte, eu me interesso mais por pessoas
que conversam sobre estas coisas. Ou seja, tudo isso que moldou esta imagem ideal está no seu imaginário. E ele te induz, te impulsiona a tomar uma decisão, a buscar uma realização pessoal através desta imagem, ou a imagem que você tem de Deus. A sua vida religiosa está totalmente modelada por esta imagem que você tem de Deus. Algumas pessoas acham que Deus é muito carrasco, Deus é muito, ele vai me castigar se eu fizer tal coisa. Veem Deus como um grande juiz que está te julgando o tempo inteiro, ou que pode te punir o tempo todo. Eles vão guiar o seu espírito, guiar a sua alma de um modo. Algumas pessoas dizem, não, Deus é um pai bondoso, misericordioso, ele está de boa, eu vou lá, me arrependo. Também vão guiar o seu espírito, a sua alma, de um modo diferente dessa primeira pessoa que eu citei. Então, são essas imagens que modelam a nossa conduta, são essas imagens que modelam as nossas ações no mundo. Objetivamente, portanto, de onde vêm as nossas imagens importam pra caramba. De onde vêm as nossas imagens importam pra caramba. Se as imagens que você tem, elas foram todas condensadas por uma cultura de massa, pelo que está aí para todo mundo, você provavelmente vai viver segundo esse esquema. Mas se as imagens que você tem, elas foram adquiridas e assimiladas através de diversos conteúdos diferentes, de diversas mídias diferentes, com histórias que se aproximam da realidade concreta, da sua realidade concreta, mais fácil é para você se guiar na sua realidade. Voltando para o exemplo aí do namoro, de quando você está buscando encontrar alguém e você busca alguém conforme esta imagem ideal. Se esta imagem ideal que você tem de uma pessoa com quem você quer realizar um relacionamento, ela estiver muito longe da realidade, das pessoas que realmente existem concretamente e estiverem próximas a você, claro, você viu muito filme romântico bobo, leu muito John Green e ficou assistindo filme romântico a vida inteira, em que os homens eram príncipes encantados perfeitos, as mulheres eram princesas encantadas perfeitas. Se você buscar esse modelo de perfeição na realidade, dificilmente você vai encontrar. Você vai viver de frustração em frustração, porque você não encontra alguém que corresponda ao que o seu imaginário criou. Simplesmente não encontra. Mas se esta imagem que você criou, ela depois você bota a culpa no dedo podre, né? Eu tenho um dedo podre e tal. Mas por quê? Porque você tem uma idealização de uma concretude que não existe e que às vezes alguns sinais de algumas pessoas se encaixam em alguma coisa que está aí no seu imaginário e você acaba escolhendo por causa desses sinais e depois, objetivamente, obviamente, você vai quebrar a cara, porque ninguém corresponde a esta imagem. Porém, se esta imagem que você construiu de uma pessoa ideal corresponde a algo que você realmente pode realizar, algo que você realmente pode realizar, alguém que você realmente pode encontrar, o seu imaginário está mais próximo da realidade. Seu imaginário está muito mais próximo da realidade. Você compreende, por exemplo, que não existe um príncipe encantado, que as pessoas têm defeitos. E como que você vai lidar com esses defeitos? Se, por exemplo, você encontrar alguém que é quase perfeito, porque sempre é assim, alguém que é quase perfeito, porém tem esse tipo de problema. Sei lá, a pessoa ela tem dificuldade com o trabalho. E é uma dificuldade que você consegue imaginar uma solução. Então você vai poder ajudar a pessoa que você ama. Mas quando você não consegue imaginar essas dificuldades, esses problemas, esses dramas reais que todas as pessoas vivem, mais fantasiosa vai ser a forma como você vive a realidade. Então eu vejo muita gente falando assim: ah, eu gosto de ler ficção, eu gosto de literatura porque é para eu fugir da realidade, é para eu entrar no meu mundinho. É óbvio que a literatura, é óbvio que a ficção não é para você fugir da realidade, não é para você entrar no seu mundinho. É para você aprender coisas da realidade que estão naqueles livros, que estão naquela experiência real que você vai fazer. E não para que você fuja de toda a realidade. Dostoiévski não escreveu Crime e Castigo para você fugir da realidade, porque aquela história é extremamente real.
O drama da culpa de Raskolnikov, ele é extremamente real. Ele é um drama de culpa que talvez você não tenha a oportunidade de viver na sua experiência concreta, mas que você vai poder viver enquanto você está lendo Crime e Castigo. O drama da traição, talvez você não vive, espero que você não vive em nenhum momento da sua vida, mas você pode viver lendo Madame Bovary. Então, se Flaubert escreveu Madame Bovary, se Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, se eles criaram estes personagens, é para que você compreenda algo da realidade, para que você viva uma experiência real e não para que você fuja da realidade. E concretamente, estas experiências reais, elas podem ordenar a forma não só como você vive a sua própria experiência real, mas também nunca vivi uma situação parecida com Madame Bovary, mas eu tenho uma amiga que é meio rapariga e que ela é meio Madame Bovary. Então, eu olho para ela com uma perspectiva em que eu compreendo os movimentos interiores dela. Eu sei o drama que ela está vivendo. Eu sei o que se passa dentro da sua alma. Eu sei o que se passa dentro da sua cabeça. E objetivamente, olhando para uma pessoa, sabendo o que realmente se passa na natureza daquela pessoa, mais fácil fica de você poder ter compaixão por aquela pessoa. Então, a literatura ela existe para que você consiga não só introjetar experiências novas que te sirvam de base para ordenar a sua vida, mas também para olhar para o outro mais compassivamente. Mas qual que é o problema que a gente enfrenta? O problema que a gente enfrenta é o seguinte: cada vez mais vivemos em um mundo em que a literatura é abandonada e desprezada. Cada vez mais vivemos em um mundo em que a literatura é totalmente menosprezada. Tem até um papo de que a sétima arte, o cinema, as séries, vieram para acabar com a literatura, que ninguém mais vai precisar de literatura. E esse é um ponto que eu quero tocar com vocês aqui nesta aula. Muita gente fala, né, a literatura morreu, a literatura está acabada, daqui a 2 gerações ninguém mais vai querer ler livros, ou vai precisar ler livros, porque todas as histórias estarão condensadas dentro do cinema, estarão condensadas dentro da Netflix, dentro da Amazon Prime, e por desinteresse e também por uma mudança de ordem social, a literatura vai ser abandonada e vai ser desprezada. Me digam aí o que é que vocês acham dessa tese. Porque para mim ela é absurdamente ridícula. Sabe o que que vai acontecer se as pessoas desprezarem a literatura totalmente? Se elas deixarem de contar histórias e deixarem de voltar para as histórias dos clássicos, elas vão emburrecer muito. Se as histórias escritas, forem abandonadas, forem menosprezadas, elas vão emburrecer para caramba. E nós já vemos isto acontecendo atualmente. Nós já vemos como que a nossa sociedade tem emburrecido. Vocês aí que falaram que leram 10, 20, 30, 40, 50 livros já nesse ano. Me digam uma coisa. Não é para vocês cada vez mais difícil se comunicar com as pessoas que não compartilham esse mundo interior que vocês têm? Me respondam com sinceridade. Porque para mim, em muitos momentos, eu falo, meu Deus, onde que essas pessoas vivem? O que que se passa na cabeça das pessoas que elas não compreendem sequer o que está acontecendo diante dos olhos delas? Você usa uma analogia, você fala sobre Machado de Assis, nosso maior escritor, e a pessoa parece que não compreende aquele mundo, não compreende aquela referência, não sabe do que você está falando. Então, parece que cada vez mais os leitores estão ficando mais isolados. Os leitores estão ficando mais afastados da ordem social, porque eles não têm mais com quem dialogar sobre esta cultura que eles recebem, que eles adquirem, que eles se dão, na verdade, diante dos livros, diante dos clássicos. Então, o que que acontece? Esta sociedade que vem menosprezando cada vez mais os clássicos e consumindo cada vez mais materiais produzidos pela cultura de massa e que não são mais escritos, essas pessoas que fazem parte da sociedade em que o livro desapareceu e que dizem por aí que a sociedade vai ficar cada vez mais assim, essa sociedade ela vai ficar cada vez mais atomizada e burra, burra pra caramba. Por que que isso acontece? O primeiro motivo de que isso acontece é o seguinte:
As mídias que a gente consome. Instagram, eu falo aqui do Instagram, filme, série, Netflix. Todas as coisas já vêm prontas, certo? Você não assiste um filme tendo que criar a história do filme, tendo que criar o cenário, tendo que criar o figurino dos personagens, a cara dos personagens. Tudo isso já está pronto. Tudo isso já foi realizado por alguém, já foi pensado por alguém. Então, o mundo que vive de não consumir literatura, as pessoas que vivem de não consumir literatura, elas perdem uma parte da inteligência, que é a parte da imaginação criativa. Eu falei aqui a palavra camelo e imediatamente apareceu uma imagem sobre camelo, do que é um camelo na cabeça de vocês. Porque a nossa memória resgata rapidinho no nosso imaginário aquilo que está sendo dito. Agora, se eu falo a palavra política, a coisa se complica um pouquinho mais. Porque cada pessoa pensa em política de uma forma diferente. Se eu falar a palavra família, aparece uma imagem na sua cabeça. E normalmente é uma imagem que corresponde à imagem que todo mundo tem. Mas ainda assim, esta palavra e esta imagem em torno desta palavra, ela se confunde na cabeça de muita gente. Confunde na cabeça de muita gente. Então, estas imagens, elas são trazidas à sua cabeça. Beleza. Mas muitas coisas são muito mais complicadas na realidade, ainda mais do que família, política, camelo, elefante. Por exemplo, se você fala sobre futuro, tecnologia, criminalidade, todas essas coisas são coisas difíceis de você conceber uma imagem mental clara. E aí o que que acontece? Você vai consumindo materiais dentro dessas mídias em que tudo já vem pronto. Já vem pronto ali uma imagem de família, uma imagem de futuro, uma imagem de tecnologia. E você vai cada vez mais confiando de que as palavras que você está utilizando correspondem àquilo que a Netflix criou. Aquilo que você absorveu do filme, aquilo que você absorveu de uma série. O que está acontecendo aí dentro da sua inteligência? Dentro da sua inteligência está acontecendo o seguinte: a sua imaginação criativa ela foi usurpada, ela foi tomada de assalto por estes meios de comunicação. Foi tomada de assalto por esses meios de comunicação. Vou te dar um exemplo aqui agora. Quando eu era moleque, obviamente, todo mundo imaginava que 2020 seria muito parecido com De Volta para o Futuro. Isso passava, se não me engano, em 2022, por aí, 2019, 2022, algo por aí. A gente imaginava que o futuro seria daquele jeito, porque esta foi a imagem de futuro, de tecnologia que a gente aprendeu assistindo De Volta para o Futuro. Quem é da minha idade sabe que era exatamente assim. A imagem, talvez, de tecnologia que a gente tem hoje venha muito de filmes como Matrix, com séries como Black Mirror. E a gente tem uma imagem de tecnologia e cada vez mais, na qual cada vez mais se retira a participação humana. Porque o que é a Matrix? As máquinas dominam tudo. O que é Black Mirror? O algoritmo domina tudo. Só que não existe tecnologia sem ser humano. E por que querem fazer a gente pensar numa tecnologia sem ser humano? Será que não tem alguma treta aí por trás disso? Será que não tem alguém querendo te induzir a pensar em ferramentas tecnológicas que atuam por si sós, atuam por elas mesmas? Ou seja, aquela capacidade que você tinha de criar este cenário, onde aparecem essas ferramentas tecnológicas e o futuro dessas ferramentas tecnológicas, ela já foi tomada. E você está pensando sobre estas coisas conforme um modelo que foi criado por outra pessoa. Na época dos nossos avós, dos nossos pais, mas a ideia de família era uma ideia completamente diferente da ideia de família que a gente tem hoje. Provavelmente, meus avós tiveram 8 filhos. Meus avós maternos tiveram 8 filhos, acho que eles tiveram 10 e 2 faleceram, alguma coisa assim. Era uma coisa normal. Hoje em dia a gente pensa, pô, 8 filhos. Claro, o mundo era diferente, tá? Mas eu tô falando da mentalidade. Tô falando da mentalidade, da forma como você concebe as coisas na sua cabeça. Por que é inconcebível pensar em família como os nossos avós pensavam? Por que é inconcebível pensar ou criar uma imagem própria do que é tecnologia?
Porque essa imaginação criativa de você mesmo criar as imagens que moldarão a sua forma de ver o mundo, ela foi tomada. Ela foi surrupiada e você nem viu. Então acontece o seguinte, quando você está lá assistindo um filme, uma série, a coisa toda já está preparada. Eles pensam em tudo, eles pensam na iluminação, eles pensam na cor. Tudo é pensado dentro do cinema, tudo é pensado dentro da TV. E nada precisa ser criado. As imagens, então, que estão sendo formadas, elas não estão sendo formadas, não, estão sendo apreendidas fotograficamente e vão entrando na sua cabeça. Exatamente como aconteceu naqueles estudos do Chong que eu citei aqui no começo da live, que falou sobre as novelas. As pessoas tinham uma imagem de família e nesses estudos foi comprovado, o estudo do Albert Chong, esse é o nome dele, que fala sobre divórcio e fertilidade entre as famílias brasileiras e a relação com o consumo de novelas. As pessoas tinham uma imagem do que era família e quanto mais elas assistiram as novelas da Globo, esta é a relação que o estudo faz, mais esta imagem de família foi modificada sem que elas sequer percebessem. Ou seja, a imaginação criativa que moldava dentro do imaginário uma imagem de família, ela foi modificada sutilmente e ninguém se deu conta. Ela foi modificada sutilmente e ninguém se deu conta. E aí passam 2 gerações vendo novelas em que as famílias têm no máximo 2 filhos. Elas vão se inspirar naquilo. Uma outra relação que o Chong faz é o seguinte: quase 30% dos protagonistas das novelas eles eram infiéis aos seus parceiros. Obviamente, isso criou uma normalização do adultério, uma normalização da infidelidade na cabeça de muita gente que consumia aqueles produtos. E também quase 60% das protagonistas mulheres das novelas, elas se divorciavam no meio da trama. Então isso também aumentou o número de divórcios entre as famílias brasileiras. E obviamente você não tem como fazer uma relação direta, mas é evidente que se esta coisa explodiu de forma tão drástica em tão pouco tempo, é porque aquilo que é consumido na forma de arte pelas pessoas moldam o padrão imaginativo que elas têm e, portanto, moldam as decisões que elas tomam. Moldam as decisões que elas tomam. Mas assim, e na literatura? Todas as coisas são perfeitas na literatura. Na literatura também não tem adultério, não tem divórcio, tudo é paz e amor. Todo mundo vive no condado do Hobbit. E é só felicidade e alegria. Na literatura só conta histórias dos ursinhos carinhosos. É óbvio que não. A questão é o seguinte: a literatura ela faz com que a sua inteligência ela seja ativa. A inteligência no consumo da literatura ela é ativa, ela está agindo, você está criando os cenários, você está criando os personagens, você está imaginando aquilo que está acontecendo. No momento em que está acontecendo, você é o diretor do filme que você está lendo, você é o diretor da peça que você está lendo, você é o contra-regra, você é o figurinista, você é o maquiador, você é tudo naquilo que você está lendo. Claro que você tem que seguir o roteiro primeiro criado pelo autor, né? Você só não é o roteirista. Mas o roteirista te deu ali a obra inteira, a obra completa, e você, guiado por este roteiro, pode moldar um mundo dentro dessa criação primeira. E a sua imaginação criativa, ela está agindo. A sua inteligência está criando o mundo daquilo que você está lendo. Então me digam aí, por exemplo, o seguinte: o autor que conduziu o estudo, Lídia, é o Albert Chong. Eu tenho uns alunos que traduziram esses artigos, mas eu não sei onde que eles os colocaram. Então me digam aí se cada vez mais, pelo uso de outras mídias, não tem se tornado mais difícil, mesmo para quem lê, criar o ambiente daquilo que está lendo, criar o cenário, criar o rosto daquilo que está lendo. Me digam se vocês não têm problemas, não têm dificuldade de colocar esta imaginação criativa em prática. Eu percebi isso em mim às vezes.
Nossa, eu li Senhor dos Anéis e consegui criar tudo perfeitamente. Consegui imaginar aqueles mundos com perfeição. O Silmarillion, que é uma obra que você tem que criar tudo. Ele está falando exatamente da criação do mundo através da música dos Ainus. E você consegue imaginar a criação de um mundo através de uma música. Percebe? Isso é bem louco. Mas você consegue imaginar quando você está lendo a criação de um mundo através de uma música, desde que você entre dentro da história e você tenha ainda esta capacidade da sua imaginação criativa. Deixa eu ver aqui se vocês me responderam. Parece que não tenho mais paciência para criar, a Adriela está falando. Não sei se mais alguém aqui está comentando sobre o nome da rosa é tão assustador com espelhos que quase não dá para imaginar. Então, se mesmo sendo cenas mais complexas, quando você tem uma imaginação criativa ativa, você consegue de fato imaginar. Porque eu dei o exemplo aqui do Silmarillion. Imaginar os Ainus criando o mundo através de uma música parece louco pra caramba, mas quando você está lendo, você consegue fazer isso. Quando você perde esta capacidade de usar a sua imaginação criativa, ou seja, de criar os mundos por você mesmo, mais difícil fica você criar outras imagens. Criar outras imagens que aparentemente deveriam ser mais fáceis. Deveriam ser muito mais fáceis. E imagens que acabam coordenando a nossa vida. Por exemplo, o exemplo que eu dei é a imagem de Deus. É quase que inconcebível compreender Deus na sua perfeição, óbvio. Deus é o objeto mais difícil de você imaginar. Mas se você lê obras, a literatura da sua religião, você vai lendo ali a literatura da sua religião, em que os personagens, aquelas pessoas que viveram as experiências da sua religião, estão interagindo com Deus, porque é disso que trata a religião. É de uma interação humana, de uma busca humana pelo absoluto. Se você faz isso dentro da literatura clássica da sua religião, você consegue ir entendendo aquilo que Deus quer de você, porque é muito parecido com aquilo que ele quis dos outros personagens. E você consegue ir criando referências, correlações entre a experiência daqueles personagens. Personagem não é no sentido de que a pessoa não existiu, não, pelo amor de Deus, viu, gente? Porque, sei lá, o profeta é um personagem do Alcorão, Maomé é um personagem do Alcorão, ele existiu concretamente. Jesus é um personagem dos evangelhos, ele existiu concretamente. É só que enquanto eles estão ali como matéria de um livro, matéria de um texto, a gente pode chamar eles de personagens. Não no sentido de personagens fictícios, mas de personagens históricos. Então, quanto mais você vai lendo esses textos, mais você consegue criar correspondências entre aquilo que aconteceu com aquelas pessoas que conviveram ou buscaram a Deus conforme a necessidade da sua religião e a sua própria experiência religiosa, a sua própria vida prática em torno da religião. Só que isso, claro, exige imaginação criativa. Isso exige imaginação criativa. Você precisa criar os cenários desta correspondência. Você precisa criar o cenário daquilo que acontece com os personagens daquela religião. E se a sua imaginação criativa for sempre dependente, porque este é o ponto. Nossa imaginação criativa está sendo cada vez mais dependente. Dependente de algo que já vem pronto. E assim, eu tenho quase 40 anos, eu tenho 36 anos, vou fazer 37. Espero presente os meus alunos. A minha geração ainda tem uma certa facilidade em lidar com o funcionamento dessa imaginação criativa. Provavelmente é uma facilidade menor do que a de gerações passadas, que não era tão bombardeada de informações, mas ainda é boa, é razoável. Agora, olha para a molecada mais nova. Olha para os guris de 13, 14 anos. Parece que eles foram impedidos de aprender a pensar, de aprender a imaginar. Parece que roubaram um pedaço do cérebro e falaram, não,
Essa geração aqui vai vir só com 3/4 de um cérebro normal. O outro 1/4 a gente vai jogar na lata do lixo. Porque cada vez mais eu olho para as pessoas, essas crianças e adolescentes que crescem dentro desse mundo de tudo pré-fabricado pela cultura de massas. Essa criança cresce dentro desse mundo. Elas têm uma dificuldade absurda de imaginar coisas que não estão dentro daquele padrão, que não estão dentro daquele quadro. Quem é professor? Quem aqui é professor? Quem é professor sabe muito bem disso. Você descreve uma imagem para o desgraçado do aluno, ali no ensino médio, no ensino fundamental 2, e a criatura não consegue conceber, abstrair aquilo que está sendo apresentado como figura. O Flávio aqui está falando que o Flávio é professor, é de dar pena. Não consegue abstrair aquilo. Não consegue. As pessoas estão cada vez mais incapazes de realizar abstrações. E a abstração, justamente, é uma coisa que só pode ser feita pela imaginação criativa. Então não adianta você dar 1000 exemplos, você dar 1000 modelos, você faz 500.000 analogias e a pessoa te olha babando. Eu ainda não entendi do que você está falando. É exatamente assim. E não é por uma má intenção da pessoa. Ela realmente está prestando atenção, ela está ouvindo o que você está falando. Mas ela não consegue mais abstrair. Ela não consegue mais abstrair. E ela não consegue mais abstrair porque a imaginação criativa dela foi usurpada. Foi totalmente usurpada. A Ivna está falando aqui, exatamente. Meus alunos na universidade, não é nem criança nem adolescente, é adulto. Meus alunos na universidade não conseguem desenvolver um pensamento criativo. Então, provavelmente a Ivna é professora universitária. Ela está falando de gente na universidade. Imagina os profissionais que essas pessoas vão ser. Elas não conseguem mais usar a inteligência para abstrair uma imagem ou um processo que você precisa criar. A pessoa está te dando um modelo, a pessoa está te dando a referência. E você precisa criar com base naquilo que está sendo dito. E você só vai conseguir criar se a sua imaginação criativa estiver ativa, se ela estiver funcionando. E a literatura, ela é a melhor ferramenta, na verdade, ela é a única ferramenta capaz de te fazer exercitar a imaginação criativa desde pequenininho. Então, por que é importante que as crianças leiam muitas histórias, leiam muitas fábulas, memorizem muitas poesias? É porque elas precisam não só ir adquirindo um vocabulário que é fora da corrente usual, que é fora do que é dito todos os dias, mas elas precisam também, pelo acúmulo dessas histórias, exercitar a imaginação criativa delas. Aí eu vejo muitos pais falando, eu não vou ler fábula pro meu filho porque a tartaruga fala, porque não vou ler os contos dos irmãos Grimm porque não existe fada madrinha. Cara, é muito bom que seu filho pense em fada madrinha, não importa se ele acredita ou não. Mas que ele pense, como diabo é uma fada madrinha? Com o que ela se parece? Ele vai criar uma imagem na cabeça dele, na medida em que você está contando a história para ela. A criança está ali escutando e você fala. E aí nasceu a Aurora, que é a Bela Adormecida, e as fadas vieram lhe entregar os presentes. Vieram 4 fadas de cores diferentes, depois veio uma bruxa má e jogou uma maldição sobre a Aurora. Enquanto você está contando, a criança está criando tudo. Ela está criando tudo. E provavelmente essa criança vai chegar na sala da professora Ivna daqui a 30 anos, 20 anos, quando for estudante universitário. E ela vai ser capaz de fazer o pensamento criativo daquilo que a Ivna está falando, porque ela tem imaginação criativa. Ela tem imaginação criativa. Agora, se tudo que você consome, se tudo que essas crianças e adolescentes consomem, eu não tô falando que tem um problema em você jogar videogame, você ver série, você ver filme, não. É que se você só faz isso, tudo já vem pronto, não importa nem o tipo de mensagem que tá ali. Eu não tô falando que a mensagem é ruim, que o conteúdo é ruim, não é nada disso. Eu estou falando que consumir coisas que estão sempre prontas, que já foram pensadas por outras pessoas, reduzem a sua capacidade de pensar. Reduzem a sua capacidade de pensar.
Se tudo que você consome já foi criado, já foi construído e imaginado em detalhes por outras pessoas, isso vai acomodar a sua imaginação. Então, o maior problema no imaginário das pessoas hoje não é que elas têm poucas referências, é que elas têm referências de coisas que já veio tudo pronta. Coisas que já vieram tudo pronto, já veio tudo pronto. Tudo já foi arquitetado por outras pessoas, que não foi ela. E para restaurar isso aí, para a pessoa voltar a ser capaz de abstrair, a ser capaz de pensar, a ser capaz de imaginar e criar, ela vai precisar de algo que ofereça apenas o roteiro. Ó, eu vou te dar o roteiro aqui, eu vou te dar o script e você monta o cenário. Eu vou te dar um texto do Shakespeare, mas você vai ser o diretor da peça. Você vai ser o figurinista, você vai ser a pessoa que vai criar o cenário. Você vai fazer tudo, absolutamente tudo. E nesse processo de trabalhar junto com Shakespeare, você foi contratado por Shakespeare para fazer a peça dele. Nesse processo de trabalhar junto com Shakespeare, você vai voltando a ficar mais inteligente, você vai ter que abstrair as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, nem sempre o Shakespeare fala se uma expressão que o personagem está dizendo foi dita com remorso, com rancor, com dor, com ciúme, com tranquilidade. Ele não diz. É você que tem que imaginar, é você que vai ter que pensar e criar com precisão a natureza do sentimento que está por trás daquela fala. Então pensa o seguinte, você não está só imaginando o cenário da peça, você não está só abstraindo as coisas que estão acontecendo. Você está até, inclusive, educando os seus sentimentos na leitura de Shakespeare. Porque quando você está lendo ali, você tem que imaginar o que aquela pessoa estava sentindo, de que modo ela estava sentindo e como que se expressa esse sentimento que está descrito aqui na peça. Quando Hamlet fala ser ou não ser, eis a questão, ele está falando de que modo na relação sensível mesmo, o que ele está sentindo na hora que ele fala aquilo. Quando Macbeth encontra, que foi um livro que a gente leu na L desse semestre, encontra com as bruxas pela segunda vez. Que ele já fez um monte de desgraça. Qual é o sentimento que passa ali dentro dele? É de orgulho, é de autocomiseração, é de piedade, é de rancor, é de remorso? Você está treinando os seus sentimentos também na leitura daqueles livros. E nesse treino, obviamente, você está estimulando a sua imaginação em todos os níveis. Em todos os níveis. Que não acontece com outras artes. É impossível de acontecer com outras artes. Por quê? Porque nas outras artes as coisas já foram pensadas por você. Totalmente pensada por você. Ah, mas eu jogo videogame, videogame eu também tô participando. Tá, beleza, mas você não tá construindo nada enquanto você tá jogando. Eu não sei aqui. Eu vou pedir pra Bruna ou pro Alberto se eles estiverem aí, porque eu tô vendo que tem muito comentário. E eu quero responder as perguntas de vocês também, mas eu não estou prestando atenção em todas as perguntas. Vou começar a acompanhar aqui para ver se eu respondo vocês enquanto eu estou falando, porque eu me empolgo e esqueço de responder. Mas aí, se tiver alguém da equipe, vai coletando as perguntas para eu responder depois. E se vocês tiverem perguntas também enquanto eu estou falando, agora eu vou prestar atenção e vou responder a vocês. Então, não sei se vocês já assistiram o filme Inception. Já assistiram com Leonardo DiCaprio e com. Esqueci o nome daquela menininha. Eu acho ela muito bonita, mas esqueci o nome dela. Que eles têm de implantar, eles são o governo, as Forças Armadas, na verdade, cria um meio de você conseguir entrar na cabeça das pessoas, no sonho das pessoas, e extrair informações desses sonhos. Assistiram ou não assistiram? Eu quero que vocês me respondam. Se vocês assistiram ou não. Então, eles têm essa capacidade de extrair informações da cabeça das pessoas. Não se preocupem se vocês não assistiram, eu não vou dar nenhum spoiler. Só que eles recebem uma missão que não vai ser de extrair. Isso mesmo, Denise. O nome do filme é A Origem aqui no Brasil. Inception, A Origem. Eles recebem uma missão de colocar uma ideia na cabeça de uma pessoa. Então, não é só
A Milena falou que não viu. Milena, não se preocupe, não vou te dar spoiler de nada. Quem não assistiu não vai ter spoiler. Eles têm de colocar uma. Isso aqui tá nos primeiros minutos do filme. Uma ideia na cabeça de um personagem, do Cillian Murphy, o Tommy Shelby de Peaky Blinders. Pra vocês verem que eu também assisto série. Tem que colocar essa informação e o Leonardo DiCaprio acha aquilo extremamente difícil, que é o Colby, o nome do personagem dele. Ele acha que aquilo é impossível, mas ele aceita a missão porque ele foi expatriado. Ele não pode voltar para os Estados Unidos. Ele foi exilado por alguma coisa que ele cometeu. E aí ele recebe um propósito de se ele conseguir realizar isso, ele vai conseguir voltar para os filhos dele e voltar para os Estados Unidos. E ele tem uma esposa que morreu em uma missão e tal. Isso aqui também não é spoiler, está dado nos 10 primeiros minutos do filme. Toda a história de Inception é uma referência ao que acontece no cinema. O diretor deixou claro que ele estava fazendo uma homenagem ao cinema. E cada uma das pessoas do filme representa uma, um emprego, uma função dentro do cinema. O Colby é o diretor, a menininha lá, a Ariadne, eu acho o nome dela, ela é a criadora dos cenários. Você tem um cara que é o ator. Cada um exerce uma função similar a uma função na indústria cinematográfica. E o que a analogia que o Christopher Nolan está fazendo genialmente naquele filme é uma analogia que faz referência à forma como o cinema funciona. O cinema é capaz de implantar ideia na cabeça das pessoas. E o personagem do Cillian Murphy, que é quem recebe a informação, em quem eles implantam a informação, ele é eu e você. Ele representa nós aqui. E vemos um filme e sem perceber uma ideia implementada dentro da nossa cabeça. Como é que eles descrevem isso lá no A Origem? Né? Ele vai fazendo com que aquele personagem, do Cillian Murphy, ele vai vivendo experiências que são similares às experiências de um filme, só que ele é um personagem desse filme porque ele está sonhando. E existem estudos que comprovam que a nossa atividade cerebral, enquanto estamos assistindo um filme ou uma série, é similar à atividade cerebral de quando estamos sonhando. Nós estamos sonhando, só que nós estamos conscientes ou semiconscientes. Você está no estado de semi-hipnose enquanto você está assistindo aquilo ali, porque você acredita que tudo é real enquanto você está assistindo. E você vai vivendo aquela experiência e você vai tendo catarses. É isso que o personagem que está sendo manipulado pela equipe do Colby vai acontecendo com ele. Ele vai tendo catarses. Ele tem uma relação muito ruim com o pai. E eles vão criando cenários em que a relação com o pai é revivida. Só que é revivida de uma forma diferente da que foi vivida no mundo real. E desta forma, eles vão colocando uma ideia nova na cabeça do personagem do Christopher, se não me engano o nome dele. Colocando uma ideia nova na cabeça de uma outra pessoa através de uma experiência fictícia que ela está vivendo. Esta é a mensagem que Christopher Nolan quis passar com A Origem. É possível colocar uma ideia nova na cabeça das pessoas através de um instrumento chamado cinema. Através de um instrumento chamado cinema, as pessoas podem passar a pensar diferentes, desde que você consiga fazer com que elas realizem essas catarses. O que é a catarse que o Aristóteles fala? A catarse, ela é uma... Bora usar uma expressão aqui meio tosca. Ela é como uma mini explosão na sua alma, em que você consegue viver ou revisitar uma experiência através de uma obra de arte, de uma forma que cria uma metanoia, né? Cria uma mudança de perspectiva. Então, quantas vezes você não assistiu um filme que tinha ali alguma coisa sobre uma mãe, um pai, e você depois sai acabando de chorar? Aí, por que você está chorando? Ah, porque eu lembrei de uma coisa que eu vi com meu pai e com minha mãe. Você não lembrou da coisa que você viveu com seu pai e com sua mãe. Você ressignificou a coisa que você viveu com seu pai e sua mãe. E provavelmente numa perspectiva completamente diferente do que foi a experiência concreta. Às vezes o filme te faz até te livrar de um trauma.
por essa catarse, para você se livrar de um trauma. Só que isso depende muito, você tem que confiar muito de que aquela pessoa que está te fazendo viver a experiência é uma pessoa que quer te fazer viver uma experiência boa. Então, todos os filmes, todas as séries, todas as novelas, tudo que você assiste, para que nada de ruim fosse implementado na sua cabeça, teria de ser feito por pessoas totalmente boas, generosas, que querem que você viva bem melhor. E que todas as catarses positivas sejam para realmente você mudar de vida. Só que a gente sabe que não é assim. O cara pode fazer um filme de 2 horas só para você tomar mais Coca-Cola. Ah, fui contratado pela Coca-Cola aqui para fazer um filme para vender mais Coca-Cola. Isso é totalmente possível. Você aumentar o consumo de um produto através de uma obra de arte, através de um filme, através de uma série. No fundo, você está sendo manipulado. É possível você mudar a cabeça das pessoas, por exemplo, em relação à sexualidade, como a gente sabe que isso vem acontecendo há bastante tempo, através de filmes, de séries, de animes. E as pessoas vão começando a pensar diferente. E começando a pensar diferente, ela começa a agir diferente, a viver diferente. Né? O Tiago colocou aqui, fica imaginando como Aristóteles foi tão longe. Ele conseguiu ir tão longe e pensar tantas coisas e encontrar tantas respostas justamente porque ele tinha uma imaginação brilhante. Ele tinha muito menos conhecimento do que eu e você, Tiago. A gente tem conhecimento pra caramba, a ciência evoluiu pra cacete. E a gente conhece muito mais coisa, mas a gente imagina muito menos. É aquilo que o Albert Einstein falava. Imaginação é mais importante do que conhecimento para as pessoas ficarem inteligentes. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, quem aqui assistiu, quem não assistiu, assista, porque esse filme é muito bom. Você vai perceber que aquele filme fala de coisas que acontecem com você. E eu não vou contar o final, mas o Colby, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele também precisa passar por uma catarse, ele também precisa criar um cenário para que ele consiga se livrar de uma dor que ele tem, uma dor pessoal que ele tem. Ele não consegue mais viver na realidade. Ele quer ficar dormindo o tempo inteiro para ficar vivendo no mundo dos sonhos, onde tudo é manipulado por ele, mas ele é guiado pela Ariadne para sair desse labirinto. Né? A Ariadne, ela é a personagem que salva o Teseu do labirinto do Minotauro. Por isso que o nome da personagem do filme também é Ariadne. Ela cria um cenário em que o Leonardo DiCaprio consegue se livrar do trauma que ele tem e voltar para a realidade. Voltar para a realidade. Então, no filme, o personagem, ele volta para a realidade, mas fica na dúvida no final. Se ele realmente volta para a realidade. O problema é que boa parte do material que nós consumimos hoje é como o material que a Madame Bovary consumia. Ela é totalmente alienada da realidade. Está totalmente alienada da realidade. Não tem mais ligação entre aquilo que nós costumamos ver, observar nestes filmes, nessas séries e em tudo mais, com aquilo que a gente realmente vive. Que a gente realmente vive. Quando foi que você assistiu uma série ou um filme que realmente falava de algo que se passa com você? Tá cada vez mais raro. Mas o último livro que você leu provavelmente fala de algo que se passa com você. E fala com muito mais profundidade. Alguém perguntou aqui. Duas perguntas legais. Como diferenciar a imaginação da fantasia? Em qual momento devo parar de imaginar? Eu vou guardar a pergunta da Kelly para daqui a pouco. Como reverter essa espécie de letargia mental? Que o senhor pode comentar sobre os livros que estão sendo adaptados para filmes e séries. Como que a gente reverte essa letargia mental? Primeiro ponto. A gente tem que voltar a ser protagonistas da nossa imaginação. Nós temos de voltar a ser protagonistas da nossa imaginação. Nós temos de ser os arquitetos da nossa imaginação. Não, agora vocês não vão pensar por mim. Vocês já experimentaram fazer um detox de Netflix? Fazer um detox de Amazon Prime? Fazer um detox de Instagram? Hoje, essa semana, passa 2 semanas,
vai ser difícil pra cacete, porque vocês têm um fogo no uso do celular como se aquilo fosse a vida. A vida acontece dentro dessa caixinha aqui. E se eu perder um minuto, eu estarei por fora da vida. Primeiro ponto, você tem que fazer esse detox. Vai que fica um dia primeiro, pra você não morrer de crise de abstinência. Ficar um dia sem usar o celular. E neste dia eu vou ler. Vou ler, vou fazer orações, vou decorar uma poesia. Aí você vai sofrer pra caramba. Depois de um tempo, passa 2 dias. E não se preocupe, se alguém morrer, eles vão conseguir te encontrar sem precisar do WhatsApp. Eles vão conseguir te avisar, fulano morreu. Nossa, que triste. Se você precisar fazer alguma coisa de muito importante, o nego vai conseguir te encontrar onde quer que você esteja. Vão mandar mensagem para sua esposa, para sua avó, para sua mãe e vão dar um jeito, se for realmente importante. Mas a maioria das coisas que falam com a gente durante o dia não tem importância nenhuma. Então, você tem que fazer esse detox. Não vou ficar consumindo coisas pré-fabricadas. Eu vou dar um basta aqui. Não vou ser manipulado por esta telinha desgraçada do Satanás. Eu não sou dependente. Essa parada que vicia, eu não estou brincando. Ela é feita com um tipo de tecnologia que é usada em drogas. Eu não estou brincando. Existem estudos que comprovam que as áreas que são ativadas na sua cabeça enquanto você está assistindo YouTube ou usando Instagram, e pior ainda para quem vê pornografia, é a mesma do consumo de cocaína e de heroína. As mesmas áreas. Às vezes a explosão de dopamina é maior do que o uso de drogas, de dopamina e serotonina. É maior do que o uso de drogas. Então, você dá um basta. Nestes momentos de basta, você vai usar para leitura. Vou usar para leitura. E você vai fazer da leitura um hábito diário. Quer você use o celular ou não. Quer você veja série ou não. Todos os dias eu vou ler um capítulo de um livro. Você tem tempo para ler um capítulo de um livro? Ler um capítulo de um livro, todo mundo está aqui, 600 pessoas estão aqui há 1 hora. Então você tem 1 hora para ler. E com certeza eu tenho 1 hora para ler. Não precisa nem de 1 hora, você tem 20 minutos, 30 minutos, vou ler. Outra coisa, decorar poesias. Por que que decorar poesia é importante para o exercício da imaginação criativa? Porque a poesia, a mensagem da poesia, ela está extremamente compactada. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. O que Camões quis dizer com isso? Ele condensou uma experiência, que é uma experiência real, transforma-se o amador na coisa amada. Quem nunca viu aqui casais que se amam e passam anos juntos, eles não ficam iguaizinhos? Ele condensou uma experiência em um verso. Por virtude do muito imaginar. O que ele quer dizer com isso? O que é este movimento do amor que leva a imaginar e que leva à transformação? Tá vendo? Tem que pensar numa série de coisas que estão compactadas em 2 linhas. E você não precisa ficar pensando nisso. Você memoriza o poema e você vai recitando para você ao longo da sua vida. Cada vez que você recita, você compreende uma coisa nova. O que o senhor pode comentar sobre os livros que estão sendo adaptados para filmes e séries? Estão sendo adaptados? Às vezes é bom, às vezes é ruim, normalmente é ruim. Mas este não é o problema. O problema é que quando alguém adapta o livro, nunca vai ser do seu jeito, porque você pensou o livro de um jeito enquanto você estava lendo. Por isso que a experiência de ler não é que o filme ou o livro um é melhor do que o outro. Isso não importa. Eles são formas diferentes. Eles são formas diferentes para você viver a mesma experiência. E a forma mais individualizada, a forma mais sua é a leitura. A forma que é sua é a leitura. A forma do filme vai ser a forma dos outros. Então, tem adaptações que são muito boas, tem adaptações que são uma porcaria. A minha adaptação que eu faço na minha cabeça é a melhor que existe.
A Sandra falou aqui uma coisa muito legal. Eu não sou assim com mídias nem séries e mesmo assim não leio. Digo que o meu trabalho me absorve. Me sinto muito desorganizada com o tempo. Então, se eu não me engano, era Platão que dizia uma coisa que eu acho super interessante, que é o seguinte: a gente sempre tem tempo para fazer aquilo que a gente deseja fazer, aquilo que a gente realmente deseja fazer. Se você realmente deseja fazer uma coisa, você vai achar o tempo para fazer aquela coisa. Vai achar. Você pode não estar perdendo tempo com mídias sociais, não pode não estar perdendo tempo com Netflix, com Instagram, mas você não está sabendo ordenar o seu tempo. E aqui tem uma coisa que muitos livros trataram, que é o problema da assídia. O que que é a assídia? A assídia é uma preguiça que, em vez de ela ficar meio assim, né, paradinha, ela fica agitada. Você inventa um monte de coisa para fazer porque você está com preguiça de fazer aquilo que você desejaria fazer ou deveria fazer. Então, Sandra, a primeira coisa é colocar clareza no seu objetivo. Você realmente quer ler ou você quer ler só porque as pessoas falam que você deveria ler? Só porque você lê meus stories, vê os meus vídeos. Tem que ser um desejo seu. Eu realmente quero ler. Eu não quero ler porque o Mel fica mandando eu ler. Eu não quero ler porque eu vejo todo mundo lendo, porque me dizem que eu vou ficar mais inteligente. Você vai ficar mais inteligente mesmo. Mas assim, você realmente quer ficar mais inteligente através da leitura? Ou é só uma coceirinha que dá porque você vê outras pessoas ficando inteligentes e você não? Outras pessoas fazendo aquilo e você não tá fazendo. Então, não pode ser um desejo movido pela observação dos outros. Você tem que observar a si mesma. Por que que eu preciso dessa desgraça aqui? Por que eu preciso ler? E aí você vai sentir o que é a sua dor de verdade. A minha dor de verdade com a ausência da leitura é porque eu não tenho vocabulário, é porque eu não tenho imaginação, é porque eu não tenho o que comunicar às outras pessoas. E aí eu sinto a minha dor real, minha dor concreta. E depois de conhecer a minha dor real e minha dor concreta, eu organizo o meu tempo. Eu organizo o meu tempo. Porque se você tivesse com uma doença e o médico falasse, ó, a cura da sua doença é 20 minutos de leitura diária, ou você vai morrer em 6 meses. Você ia achar 20 minutos de leitura diária para não morrer. Com certeza você iria. Se você não lê 20 minutos por dia, eu acho que eu gostei dessa ideia. Contratar mercenários. Se vocês não lerem 20 minutos por dia e entenderem que vocês estão lendo, vou contratar mercenários para matar seus filhos e sua família. Você ia ler. Você ia ler. Pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, você iria ler. O problema é que a gente não percebe, mas a ausência de leitura tá acabando com a nossa vida, tá acabando com a vida dos nossos filhos. E a gente não faz porque a gente não tá vendo o que está acontecendo. Nosso olhar não está compreendendo e imaginando o que está acontecendo de verdade. Então eu vejo muitos pais chegam pra mim e falam: "Meu filho não lê, meu filho só quer jogar videogame". E eu falo: "E tu lê na frente do teu filho? Lê pra caramba na frente do teu filho? Porque se tu lesse desde pequenininho na frente do teu filho, provavelmente ele imitaria seu hábito. Muito provavelmente. Imitaria seu hábito tranquilamente. Você entrega livros para seus filhos, então são essas coisas que contam. Então é isso, Sandra. Compreenda a sua dor real, porque que você realmente precisa disso. E que está ferindo de verdade a ausência da leitura. E aí você vai conseguir organizar seu tempo. E saiba que não é, você não vai ler por um fetiche, você não vai ler por uma coisa bonitinha. Você vai ler como quem toma um remédio. E no começo pode ser muito ruim, mas quanto mais você for vendo a sua saúde intelectual se restaurando, mais você se dedicará à aplicação desse remédio. Vai começar a se dedicar com prazer. Ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui. Ou eu volto para o meu tema.
Oferecer recompensa a alguém para que essa pessoa lê. Se for criança e adolescente, sim. Adulto, não. Criança e adolescente funciona através de recompensas. Que tipo de literatura chega a ser prejudicial ao imaginário e por que não é necessário explicar a moral dos contos e fábulas para as crianças? Então, eu falei aqui mal das outras mídias, né? Falei mal do cinema. Mal não, por favor, me compreendam direito. Não é que não é que eu odeie cinema, não é que eu odeie TV, não é que eu odeie a Netflix. Eu queria até que eles me dessem um desconto na minha assinatura. Não é por nada disso. É que a gente tem que colocar as coisas em ordem. E a forma da sétima arte é uma, e a forma da literatura é outra. E a forma da literatura, ela é a base da formação intelectual. Todas as grandes cabeças, todos os gênios da humanidade começaram com literatura. Platão, Aristóteles, Sócrates, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Alberto Magno, Einstein, Newton tinha uma formação literária e dos textos bíblicos surpreendente. Todas essas pessoas, Pascal, Descartes, elas tinham formação literária. Tinha menos conhecimento que a gente, mas tinha formação literária. Por isso que eles conseguiram ser gênios. Mas óbvio que a literatura também tem os seus venenos, suas coisas ruins, seus livros ruins. Então, quais são as literaturas que são prejudiciais? Primeiro, a literatura que tenta fazer a mesma coisa que o cinema faz e a TV faz. Por exemplo, cada vez mais os livros têm de criar histórias mirabolantes, cheias de reviravoltas e tal, porque a gente não tem mais paciência para suportar uma história humana real, em que não acontecem explosões, não acontecem mind-blowings, plot twists, isso e aquilo. Então, se a história tem que fugir da realidade para agradar a sua atenção, como se você tivesse a atenção de uma criança de 6 anos, precisa de 20 minutos, está trocando de coisa, aí de 3 anos, trocando de coisa para que ela continue atenta, aí tem um problema. Você vai ficar viciado no estímulo mental que a história está te dando e não no estímulo imaginativo que a história está te dando. A literatura não pode ser um tipo de metafetamina literária. E outra coisa são aquelas literaturas que também, a literatura também coloca imagens na sua cabeça, como o filme faz e a série faz. Só que a literatura ela pede mais o seu sim e o seu não. O filme não pede o seu sim e o seu não. Você assiste Os Vingadores e você acredita que um homem, um cientistazinho pode virar um monstro verde. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Naquelas 2 horas que tá assistindo Os Vingadores, aquilo é totalmente possível e real. E ninguém discute, ninguém discorda. E se é possível você concordar com isso, com um monstro verde, é possível você concordar com qualquer outra coisa enquanto você está assistindo o filme. A literatura também faz com que você sonhe uma história pré-fabricada. Só que este sonho solicita mais da sua vontade. Você tem que estar livre ali para decidir se aquilo realmente é possível, é viável, é verossímil e é bom para você. Só que existem histórias que te fazem sonhar coisas que estão muito afastadas da realidade. Então, o problema do imaginário brasileiro não é só falta de referência, não. É falta de referência, é falta de cultura, mas também é falta de referência baseada no mundo real, inspirada no mundo real, conectada com o mundo real. Então, os livros que fogem muito da realidade ou que te fazem querer uma coisa muito impossível, sei lá, 50 tons de cinza. Vou encontrar um milionário charmoso, gostoso, maravilhoso, que queira me bater e me amar ao mesmo tempo. Vai nessa. Vai nessa que vai dar super certo. E a outra pergunta era: por que não é necessário explicar a moral dos contos e fábulas para as crianças? Porque, como eu estava falando sobre a nossa imaginação, essa pergunta é extremamente legal. A nossa imaginação, principalmente a imaginação infantil, ela não compreende ainda os dramas morais. Ela não tem noção moral. Ela tem apenas uma imaginação extremamente criativa. A criança, todo mundo que tem criança, convive com criança, sabe que nem sempre ela entende o que é bom e o que é mal.
Ela dá um tapa na cabeça do irmão achando que é carinho. Ela enfia o dedo na tomada, enfia a tesoura na tomada, achando que tá tudo bem. Ela não tem compreensão ainda de bem, de mal, de certo e errado, com clareza. Então, quando você está explicando a moral para a criança, você está explicando uma coisa que ela não consegue entender. Mas quando você conta a história da Branca de Neve e ela vê a bruxa má fazendo 500 atrocidades para ferrar com a Branca de Neve só porque a Branca de Neve é mais bonita do que ela, você compreende que existem pessoas, ela vai compreendendo aos poucos, que existem pessoas capazes de uma atrocidade, capazes de serem ruins ao extremo por causa da inveja. Ela compreende isso como a gente compreende, como eu estou explicando aqui? Não, ela compreende como um símbolo. A bruxa é uma pessoa invejosa e que quer destruir a Branca de Neve por causa disso. Então, ela cria um símbolo para maldade, um símbolo para inveja e um símbolo para beleza, que é extremamente importante. Cria um símbolo para beleza. E aí, quanto mais ela vai envelhecendo, você não explica os símbolos para ela. Ela vai envelhecendo e ela vai expandindo estes símbolos, expandindo a compreensão desses símbolos. O que é a beleza? A Branca de Neve, ela é a beleza. Ela não é uma pessoa bonita, ela é a beleza para a criança. Aí ela vai crescendo e vai pensando, ah, a beleza tem isso. A beleza tem um bem, a beleza ordena a vida. Porque a Branca de Neve chega na casa dos 7 anões e a casa tá um caos. E aí chega a beleza e ordena, e põe ordem numa casa, como uma mãe faz. Ela olha para a mãe, organizando a casa e dando beleza para casa, e percebe que minha mãe tem algo de Branca de Neve. Porque ela faz a mesma coisa que a Branca de Neve faz. Ela sofre uma injustiça e ela não sabe dizer o que é aquela injustiça, mas ela sabe que aquilo tem a ver com a maldade da bruxa má, da Malévola. Aí você vai pro cinema, voltando para esta parada aqui que é extremamente importante. Você vai pro cinema, a Malévola é boa, ou a Malévola é mais bonita do que a Branca de Neve. Você vai assistir Cinderela e é um fado que vai transformar as coisas para Cinderela, né? E a Cinderela, ela não é uma gata borralheira. Ela é uma mulher, sei lá, que injustiçada, mas ela é muito top, ela é muito maravilhosa e tal. Mas o que que é a Cinderela? A Cinderela ela é serviço e candura. Ela é um símbolo do serviço, sim, descompromissado, que não tá pedindo nada em troca. Mesmo sendo humilhada, desprezada, eu vou continuar servindo. Eu só quero ter um dia de princesa. Eu quero que o meu serviço seja valorizado. Eu quero que o que eu faça tenha algum valor mais concreto do que simplesmente arrumar as coisas, que tenha um retorno amoroso àquilo que eu faço. A Cinderela é isso na história original. Na história moderna do cinema, é uma adolescente injustiçada, mas que deveria se empoderar. Então, o cinema e a TV até mesmo têm corrompido os símbolos. Corrompido os símbolos. Corrompido os símbolos. Bruxas, elas são necessariamente más. Demônios são necessariamente maus. Porque eles são símbolos que ajudam você e a sua criança a entender a maldade na realidade. Aí você assiste um anime que o demônio é bom, ou um filme que a bruxa é boa, chama de outro nome. Ela é uma feiticeira, ela é uma maga. Mas bruxa necessariamente é ruim. Se você usa a bruxa como um símbolo de bondade, você corrompeu o símbolo. E a criança vai entender tudo errado. Entenderam isso aí? Perguntinhas rápidas aqui. Algum problema em ler dois livros ao mesmo tempo? Não. Se você está compreendendo os dois livros ao mesmo tempo, pode ler até 10, desde que você os esteja compreendendo. Beleza? Quais autores indica para início da leitura? Ó, eu acho que a galera aí da equipe poderia colocar a lista de contos que eu fiz uma vez nos grupos.
que, se você não tem muito hábito de ler, pode começar a ler contos. É mais fácil ler contos do que ler um romance inteiro, se você ainda não criou esse hábito. Então, contos do Machado de Assis e pega os autores do nosso país, que é mais fácil de você compreender, mais fácil de você gostar. Contos do Machado de Assis, contos do Lima Barreto, contos da Clarice Lispector, contos do Guimarães Rosa. Se você quer uma coisa de fora, contos do Dostoiévski são muito bons. Os contos do Chekhov também são muito bons. Amo poesia, mas não consigo decorá-las. Algum método? Ler um outro autor que eu acho que é muito bom para começar a leitura também é o Fernando Sabino. O Grande Mentecapto e o Encontro Marcado. Ele é bem simples, bem direto e bem fácil de ler e engraçado. E outro que é engraçado também é o Shakespeare. Pega a Megera Domada do Shakespeare que vocês vão adorar. Amo poesias, mas não consigo decorá-las. Algum método? É memorizar verso a verso. Então você vai ler lá, deixa eu ver aqui. 7 anos de pastor Jacó servia. 7 anos de pastor Jacó servia. 7 anos de pastor Jacó servia. Vai encher o saco de todo mundo repetindo isso o dia inteiro. Já memorizei esse aqui. Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Labão, pai de... 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. Mas aí você vai juntando um que já foi memorizado no outro, até que você memorize todos. Beleza? 7 anos. Você chegar lá. 7 anos pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Pode durar 4 dias, repetindo. Mais 1 hora você vai conseguir pegar pelo menos os 4. Aí pronto, memorizou a primeira estrofe e depois faz isso com as outras estrofes. O que você acha de audiobooks? Eu acho interessante você pegar a ideia de um livro sem precisar lê-los. Mas lembra do que eu falei aqui, a forma importa. A forma da obra e da forma como você vive a experiência importa. Então, ouvir e ler são coisas diferentes. A seu cérebro, ele ouve e ele faz uma atividade. Ele lê e ele faz outra atividade. Por incrível que pareça, dois hábitos que estão associados à memória e que estão sendo cada vez mais perdidos é o hábito da leitura e da escrita à mão. Pensa o seguinte, a gente sempre escreveu à mão e antigamente as pessoas liam muito mais do que hoje. Então, nosso cérebro está acostumado há algumas centenas de anos, né, alguns milhares de anos, na verdade, há pelo menos 2,5 milênios, na verdade quase 3 milênios, a leitura. Está acostumado à escrita e à leitura. Mas ele está acostumado à digitação há um século. Ele está acostumado a ler na tela do celular há menos de uma década no máximo. Está acostumado bem pouco. Então, o que é que você acha que é mais fácil para um cérebro humano fazer na hora de memorizar? É a leitura. A leitura no papel. Isso está comprovado em vários artigos científicos. A leitura no papel e fazer as coisas manuscritas estimulam mais a memória. Então, a área do cérebro que é ativada quando você ouve o audiobook não é a área do cérebro ativada pela leitura. É a área do cérebro ativada pela audição. Se você quer ter a experiência do livro, você vai precisar lê-lo. E, curiosamente, aquilo que é lido é mais facilmente memorizado. Se for lido com a devida atenção, obviamente. É necessário escrever aqui. Escrever à mão estimula o cérebro, é exatamente isso. Se vocês colocarem, porque os estudos nacionais não tem, não conheço nenhum. Mas se vocês colocarem no escola lá do Google, Handwriting and Memory. Handwriting and Memory. Vocês vão ver vários artigos falando que escrever à mão e Reading and Memory, que ler também no papel, estimula a memória. E quem só consegue ler em voz alta, algo de errado? Não. A leitura em voz... As pessoas antigamente elas só liam em voz alta. Tem um trecho das Confissões de Santo Agostinho que ele chega na sala de Santo Ambrósio, que era o professor dele. Ele fica admirado porque ele tá com o livro na mão e não tá falando. Aí Santo Agostinho pensou, como que esse homem tá lendo sem falar?
em voz alta. Porque Santo Agostinho lia em voz alta. Foi a forma como ele aprendeu a ler. E aí ele descobriu que é possível ler na sua cabeça. Ele já tinha mais de 30 anos. E ele descobriu isso. Nossa, eu posso ler dentro da minha cabeça. E aí ele começou a ler dentro da cabeça dele. Então, a leitura particular, ela é uma construção moderna. Antes as pessoas, porque eles pensam, o livro era caro. Então, poucas pessoas liam sozinhas. Elas liam em família. Elas liam em grupo. Tem mais alguma pergunta? Ou nos preparamos para voltar amanhã? Kindle não é como ler no papel. Eu amo ler no Kindle, mas não é como ler no papel. Não é como ler no papel. Você marcar o trecho no Kindle é mais fácil de você procurar, mas não é como ler no papel. O que que eu faço? Eu leio o livro primeiro, se o livro estiver à minha disposição, e depois eu releio no Kindle, porque reler é importante. Eu releio no Kindle. E aí eu vou marcando as passagens. Ou eu tenho as duas versões do livro. E aí, os trechos que eu marquei no livro impresso, eu marco no Kindle, porque fica mais fácil de procurar, porque é só dar um mecanismo de buscar ali. Mas não é a mesma coisa, Jussara. Mel, que dragões deveriam ser necessariamente maus e perigosos ou podem ser bons e dóceis, simbolicamente. Gosto muito. Então, os dragões, eles não representam maldade. Não é como a bruxa que representa maldade. O que que um dragão representa? O que que acontece quando o Bilbo chega lá no Smaug? Smaug vai falando e convencendo ele de coisas que pra ele tava tudo bem. O Smaug necessariamente coloca o Bilbo contra os anões. Ela falou, não, mas os anões se divertem mais, eles estão te usando, estão te manipulando. Então ele vai falando, ele vai fazendo com que você entre em um mundo, no mundo da linguagem. Então, no mundo da linguagem sem referente. A linguagem não volta para aquilo que está sendo dito. Você não volta para a experiência do que está sendo dito. Então, o dragão, ele não é necessariamente mal. Ele é essa força da nossa psique. Ele é a força dentro da nossa cabeça que tenta nos convencer de algo em torno da experiência. Por exemplo, você faz uma coisa de errado. Você sabe que é errado, mas depois que você faz, você cria uma justificativa na sua cabeça. Ah, não, mandei um nude no WhatsApp para que eu não deveria. Ah, mas ele não vai compartilhar com ninguém, não. Ah, mas é meu namorado. Ah, mas ele é gente boa. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Você vai criando justificativas. Esse processo das justificativas é que é o processo draconiano. É esta força da nossa cabeça, da nossa psique, de justificar a experiência através das palavras. Trocar a experiência por palavras vazias. Então, um dragão, ele é necessariamente perigoso. Necessariamente perigoso, mas não necessariamente mal. Porque ele também poderia usar a linguagem para retornar à experiência. E um dragão sempre ele é ganancioso. Então ele não pode não ser bom nem ruim, mas ele é sempre ganancioso. Ele sempre quer guardar aquele tesouro para ele. Gosto muito de biografias. Tem um fator contra, nenhum fator contra. Biografias são ótimas. Inclusive, depois de ler muita literatura, acho que todo mundo deveria ler muitas biografias. Qual livro você indicaria para começar a treinar a imaginação criativa? Então, pega livros que tenham bastante descrições, não precisa nem ser um livro inteiro. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem bastante descrições. Ah, não gosto muito e tal. Não o problema não é se gostar ou não gostar tanto. É que ele vai criar o mundo e você vai ter que criar junto com ele, na sua cabeça. Ah, mas eu acho que Senhor dos Anéis é para criança. Tá, beleza. Mas a imaginação criativa está com a imaginação criativa de uma criança. Tá pior que a imaginação criativa de uma criança. Então, você vai ter que ler. Ler também fábula, ler mitos, coisas que te estimulam a criar simbolicamente. Pega o livro do Thomas Buffett, o livro de ouro da mitologia, e lê o livro de ouro da mitologia todinho. Como diferenciar a imaginação da fantasia? Em que momento eu devo parar de imaginar?
Então, imaginação e fantasia não são coisas opostas. Não é este o problema. Tanto que o termo que Aristóteles usa quando ele fala de imaginário, ele usa o termo fantasia. Nossa imaginação cria fantasmas. E isso é verdade. Porque essas imagens que estão na nossa memória, elas não são reais, elas são fantasmas, elas são imagens que só estão na nossa cabeça. O problema é a sua imaginação e a sua fantasia, elas estão próximas da realidade, elas estão imaginando coisas reais ou elas estão imaginando só coisas fictícias e afastadas da realidade. Este é o drama. O que que eu estou imaginando? São coisas reais, próximas da realidade. Faz o seguinte exercício. Pensa nessas três palavras aqui, ó. Amor, felicidade e casamento. Amor, felicidade e casamento. Pega as imagens que aparecem na sua cabeça. Não vai fazer isso agora, não. Vai fazer depois. Depois que a aula terminar. Vou pegar essas três palavras: amor, felicidade e casamento. O que que aparece na sua cabeça quando você vê cada uma dessas imagens? Depois escreve o que que o seu imaginário criou em torno dessas palavras. Quais são as impressões que você tem em torno dessas palavras? As expressões mais reais que realmente aparecem no seu imaginário. Depois escreve. Depois pensa se essa descrição de casamento que tem no seu imaginário corresponde à sua experiência real. Corresponde à sua experiência real. Se essa descrição de felicidade que você tem corresponde à sua experiência real. Faz esse treino. Pensa, escreve e depois julga se realmente está de acordo com a sua experiência real. Eu lembro que uma vez eu estava numa palestra entre um bispo e uma feminista. Ela tava lá falando mal da família e tal, e ele falou simplesmente isso pra ela. Tá, mas a sua família foi assim? Ela ficou sem palavras. Por quê? Ela estava falando de palavras que não correspondiam à experiência. Falando só em torno de palavras. Então o problema não é se ela estava certa ou errada no juízo que ela estava fazendo sobre o que é família. É que ela estava sendo totalmente fantasiosa no sentido negativo da palavra. Em qual momento eu devo parar de imaginar? Você nunca para de imaginar. Você vai parar de imaginar quando você estiver morto. Você está o tempo inteiro imaginando. A imaginação é o instrumento principal da nossa inteligência. Por exemplo, o que que vocês vão fazer quando acabar a aula? Tem que imaginar agora. Está imaginando. Na verdade, você está imaginando há bastante tempo o que que você vai fazer quando acabar a aula. Sem a imaginação, sua ação trava. Você para de viver, você para de existir, você para de tomar decisões. É impossível. O professor já leu as Crônicas de Nárnia, já li com o Benjamin, duas vezes, que ele ama esse livro, eu também amo muito. Que livros você indicaria para iniciar um projeto de leitura para alunos de primeira série do ensino médio? Quando eu dava aula para o ensino médio, eu li Meu Pé de Laranja Lima com eles, O Hobbit, e a gente leu... E A Megera Domada. A Megera Domada e Otelo, do Shakespeare. Mas aí o que que você faz? Você correlaciona os livros que você vai escolher, e não precisam ser os livros que eu te disse agora, com experiências concretas daqueles adolescentes. Então é o seguinte, eu li Otelo com as crianças de situações assim, extremamente difíceis. Elas moravam num bairro extremamente perigoso. A vida delas era extremamente complicada e ruim. A gente leu Otelo relacionando com a experiência da vida deles. Porque Otelo é uma história de discriminação, ciúme e violência. Discriminação, ciúme e violência. Ó, coisas que estavam completamente dentro do contexto da vida deles. E que eu relacionei com a vida deles. Então não é só para ler, é para relacionar com a vida real daquele adolescente. Eu li A Megera Domada já em outro contexto e relacionei com a vida daqueles adolescentes. Então, o que você vai fazer é isso aí. Pega alguma coisa que tem a ver com a vida deles e relaciona com a vida deles. Senão o adolescente vai achar um saco. Entenderam isso aí? Júlia, tenho dificuldade em absorver o conteúdo lido. Alguma dica para compreender e absorver melhor o conteúdo?
Falaremos disso amanhã, Júlia. Então, o que eu queria que vocês percebessem hoje era o seguinte: nós temos uma dificuldade e uma saída. Temos uma dificuldade em que o mundo está ficando cada vez mais burro, e isto é comprovado. Conversa com qualquer moleque alimentado à base de Netflix, Amazon Prime e adjacências. Conversa com essa pessoa e você me diz se não está tendo uma deteriorização da inteligência. As pessoas estão ficando mais burras. Por quê? Porque elas estão consumindo coisas que vêm todas 100% prontas. E elas estão perdendo a capacidade de imaginar criativamente. E como elas estão perdendo a capacidade de imaginar criativamente, elas ficam no comodismo de esperar respostas que vêm sempre de fora. Respostas que foram imaginadas por outras pessoas. E se você quer parar e quer que a sua família, quer que os seus filhos, quer que as pessoas com quem você convive, pare com esse comodismo, pare de viver dependendo da imaginação dos outros, de respostas que vêm prontas de fora. E que as pessoas sejam capazes, que você seja capaz de voltar a imaginar saída para as dificuldades da sua vida. Você precisa reeducar a sua imaginação. E reeducar a imaginação depende de uma inserção na literatura. Depende de uma inserção num material, num tipo de obra de arte, em que a sua imaginação é levada a sério. Em que a sua imaginação é posta para funcionar. E você não é o fantoche de um diretor de cinema que corrompe os símbolos comuns. Você não é fantoche de um diretor, um roteirista de séries de TV que quer te passar imagens que não correspondem às imagens, aos valores que você realmente tem. Então, se você quer deixar de ser manipulado, ou mesmo que você não esteja sendo manipulado, mas você perdeu a sua capacidade de imaginar criativamente, e é esta imaginação criativa que faz com que a gente tome decisões na nossa vida, você precisa reeducar a sua imaginação através da literatura. E nós vamos falar mais disso amanhã. Fiquem com Deus e até breve. Yeah. E façam o exercício que eu falei. Vocês ainda estão me ouvindo? Responda aí no chat se estão me ouvindo ou não. Faz o exercício que eu falei. De você imaginar aquelas 3 palavras: amor, felicidade e casamento. Escrever aquilo que você está imaginando. E verificar se há correspondência entre o que vocês pensaram e a experiência concreta. Ok? Faz esse exercício e estaremos de volta aqui amanhã às 8h30 da noite.